Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um Isso Pode, Doutor? Para tirar mais algumas dúvidas de vocês, de dar alguma a luz na mente de vocês. Hoje vamos mais uma vez falar de mente. Olha que isso aí está bem em pauta, hein? Nossa, cuide da sua mente. Vocês vão saber o porquê. Tá? Eu estou aqui hoje com duas excelentes profissionais. Doutora Gisele Vargas, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Boa Eduardo. Tudo tarde. bom? Conta um pouquinho da sua história. Bom, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade, Nós é que né? agradecemos a sua participação. Estou muito feliz de estar participando aqui nesse programa e falando de um tema tão importante hoje em dia, que é a saúde mental, né? Felizmente, graças a Deus, cada vez mais a gente vem percebendo essa necessidade de falarmos sobre a saúde mental. E trazer à tona algumas informações para que as pessoas possam realmente entender, né, essa necessidade de cuidar das suas próprias emoções, né? Então, vou me apresentar, tá? Eu sou a Gisele Vargas, eu sou psicóloga clínica. Eu atuo há mais de 15 anos atendendo pessoas, né, adultos inclusive, né, nesse processo de cansaço emocional, né, sofrimento emocional, por assim dizer, né? Muitas pessoas chegam ao consultório já com casos de transtorno de ansiedade, né, transtornos depressivos, dentre outras demandas emocionais, né? Então, o foco principal dos atendimentos realmente é fazer com que essas pessoas comecem a entender as suas próprias emoções, né, e comecem a aprender a lidar com, né, com as próprias emoções e com essa demanda dessa vida corrida que a gente tem, né? E a gente estava comentando, né? Como está a Sim, corrida. muito corrida. Aí é uma loucura. Tá, obrigado pela sua apresentação. Dona Lucilene Macedo, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Conta um pouquinho aí da sua história. Quero agradecer a oportunidade de estar Nós é que aqui hoje. agradecemos Estou as muito duas. feliz de estar aqui, poder falar um pouco sobre a terapia ocupacional, divulgar essa profissão tão falada atualmente, mas que já existe há muitos anos. Eu sou formada há 11 anos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que me dá assim muita honra, né? Meu público, né, minha clientela atual são crianças, 90%, porque eu ainda atendo adultos também. Já atendi idosos, já trabalhei em clínica psiquiátrica e hoje eu vim falar sobre o diagnóstico, né? Quando os pais recebem o diagnóstico. Deve Eu ser um sou, susto, sim, né? muito, eu sou uma mãe atípica. Tenho Ah, uma filha com síndrome de Down e eu sei exatamente o que eles passam nesse momento. É crítico. exatamente. É, que não deve ser fácil. Não. Vamos começar. Doutora Gisele, é, cansaço emocional na vida adulta. Quase ninguém tem isso hoje em dia, né? Aliás, antes de vocês começarem, eu vou pedir para as duas falarem um pouquinho mais alto para o som Uhum, sair legal, tá bom? tudo bem. Cansaço emocional na vida adulta. O que é exatamente o cansaço emocional? Bom, Eduardo, como o próprio nome diz, cansaço emocional vai muito além do cansaço físico, né, que a gente está acostumado a ouvir, né? O cansaço físico, inclusive, é até mais fácil de ser identificado. É aquele cansaço que você sabe, né, que você vai chegar no final do dia, vai ter uma boa noite de sono e vai, né, acordar recuperado. O cansaço emocional é bem diferente disso, tá? Ele é aquele cansaço que te acompanha dia e noite, o tempo todo. Você acorda cansado, você passa o dia todo cansado, você dorme cansado. E muitas vezes a gente não sabe nem por quê, sabe? De repente, a demanda que você teve naquele dia nem foi tão pesada assim, mas mesmo assim você se sente o tempo todo cansado, porque o cansaço emocional, ele é um cansaço interno, ele é um esgotamento interno. E o reflexo dele vai aparecer no nosso corpo, na nossa mente e principalmente nas nossas emoções,
tá? A pessoa que se sente cansada emocionalmente, ela vai começar a apresentar uma série de sintomas e flutuações emocionais, né? Geralmente ela vai se sentir mais irritada com facilidade, né? Com pequenas coisas que, né, elas poderiam estar lidando de uma maneira mais equilibrada, mas quando ela está passando por esse momento de cansaço emocional, ela realmente não consegue ter esse equilíbrio mesmo para lidar, né, com as coisas da vida cotidiana. Né? Então aparece mais essa irritabilidade, a pessoa pode começar a apresentar alterações no sono, no padrão do Eu sono. ia te perguntar isso agora do sono. Isso. A famosa insônia, né, que muita gente tem, né, aparece demais. Ou então aquilo de você acordar 3 da manhã e a sua cabeça não parar, você começar a pensar no que você tem que fazer no dia seguinte, que você deixou de fazer, tá? Ou então ao contrário, até mesmo pessoas que começam a querer dormir demais, precisar dormir demais, né? Se sentem desanimadas, né? De certa forma, começam a sentir uma certa apatia, né? Muitas pessoas podem começar a se sentir assim também, né? Sem vontade, sem força de vontade, sem querer fazer as coisas que antigamente faziam com facilidade, né? Então, além disso, é claro, a gente não pode negligenciar que podem aparecer também alguns sintomas físicos, tá? Se esse cansaço ele começa a acontecer prolongadamente, sem que haja nenhum tipo de cuidado, sem que haja nenhum tipo de reversão, né, ele pode sim, claro, se agravar e até fazer com que surjam alguns sintomas físicos, né? Aquelas dores de cabeça que de repente você tem todos os dias e você não consegue identificar o que é isso, né? Da onde está vindo essa dor de cabeça? Eu já tomei remédio, eu já fui ao médico, né? E não é nada. O que está acontecendo, né? Alterações alimentares também, as pessoas podem começar a sentir essa vontade de comer mais, né? Sentir fome, né? Mais fome ou menos fome também pode acontecer, tá? As pessoas podem começar a perder o apetite. Então, assim, são diversos os sintomas. É claro que nem todas as pessoas que estão passando por esse cansaço vão sentir tudo isso, né? Mas se existem 2 ou 3, né, sintomas como esse, né, e como outros também, um deles o isolamento social, as pessoas começam a ficar mais reservadas, sem vontade de querer sair, sem vontade de estar em ambientes sociais, não tem energia. A verdade é essa, as pessoas começam a não ter energia mais para nada. Elas estão funcionando com uma carga muito baixa, né, de energia para tudo, para a vida como um todo, né? Então, se existe esses sintomas, isso pode ser um sinal e um alerta de que a pessoa realmente está passando por esse cansaço emocional. Nós passamos por um momento, né, em 2020 que A foi, pandemia, sim. acho que o isolamento foi Uhum, geral, né? Aí eu te fazer uma pergunta, curiosidade minha. claro. Tem gente até hoje Tem, sofrendo disso, tem. ou por esse isolamento? Eu vou perguntando para as Sim, duas, se quiser falar, com certeza. entendeu? Tem ainda pessoas ainda sofrendo disso? Nossa, a pandemia, ela deixou. Porque muita gente não se isolava. De Sim, repente, Sim, a pandemia, com ela certeza. deixou, e, né, até hoje a gente vem observando os reflexos, né, em todos os sentidos, mas na saúde mental, né, ela deixou realmente muitos, é, é, assim, muitos problemas, né, advindos que começaram a partir daí, né? Com a questão a própria ansiedade, né? O próprio medo, porque na pandemia, por mais que nós estivemos ali um bom tempo isolados, e isso até nos permitiu, de repente, desacelerar um pouco dessa vida corrida, mas foi um momento em que nós estivemos praticamente o tempo todo em estado de alerta. O medo, sabe? O medo, as notícias, sabe? O reflexo disso tudo, né? De você ver as pessoas, né? As notícias das pessoas que estavam morrendo, né? O que estava acontecendo, a história da vacina, se é seguro ou não, tudo isso, sabe? O futuro, né? O que vai ser do futuro? Nessa época, eu atendi muitos adolescentes, né? Na pandemia, acho que foi um dos momentos o que eu home mais office, trabalhei. né? Sim, sim. Cresceu Muito. assustadora. Cresceu e ficou, né? E o público adolescente sofreu demais com isso, né? Isso influenciou até na hora do diagnóstico, Sim. porque crianças, né, advindas dessa época,
o neuropediatra ele tem que parar e pensar, é reflexo de um isolamento social ou é de fato um autismo? Vamos dar um exemplo aqui. Então, assim, por isso que ele faz uma investigação antes de fechar o diagnóstico, por conta dessas crianças que vieram do isolamento social. Pensa, você nasce bem no isolamento, não tem contato com o mundo, Exato. e de repente você se depara com um mundo descortinado bem diante de você. São muitos estímulos. Muitos estímulos, né? Em pouco tempo, né? Para Sim. que haja Uhum. essa assimilação de tudo Exato. isso, né? Uhum. E com certeza, hoje em dia a gente tem vivido, não só as crianças, Uhum. adolescentes, mas os adultos também, né? Com esses resquícios aí, digamos, né? Do que foi a pandemia, né? Inclusive com relação a muitas mudanças que as pessoas tiveram que vivenciar, né? Sim. Perda de emprego, né? Repensar a própria vida e agora, o que que eu vou fazer, né? Tudo isso até hoje tem um reflexo, né? Na saúde mental. É. Vamos voltar ao cansaço emocional, que também deve ter tido muita gente nessa época com Também. isso. Acho que de repente teve aumento, né, daquela época para cá. Eu acho que esse cansaço emocional aí deve ter triplicado. Não sei se estou falando besteira, pelo amor de Deus. Não, Não não. sou entendedor da Não. área. Porque tantas pessoas estão se sentindo assim hoje em dia, com esse cansaço. Tem motivos, talvez a pandemia seria uma, né, que a gente estava falando agora, Exato. e deve ter algumas pessoas ainda por causa disso, né? E com esse cansaço. Então, dando continuidade a essa questão da pandemia, né? A gente está falando, o cansaço emocional, na verdade, é aquele cansaço que as pessoas têm por estarem vivendo por um bom período, né, nesse estado de alerta, né? E aí foi o que eu, né, comentei sobre a questão da pandemia, onde nós estávamos o tempo todo em alerta, com medo, né? E hoje em dia, voltando da pandemia, né, voltando a viver a nossa vida, né, cotidiana, os nossos afazeres, as nossas demandas, né, nós também, de certa forma, estamos vivendo, né, por um longo período em estado de alerta, muitas vezes, por conta das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, né? Você até estava comentando a questão, né, da dificuldade de parar, às vezes, no final de semana para descansar, Exatamente. né? E quantas pessoas sentem essa dificuldade, né? Por mais que queiram, por mais que estejam ali no momento de lazer, pegam o telefone para responder uma mensagem de um cliente. Enfim, nós nos acostumamos a viver assim. A verdade é essa, né? A vida está muito corrida, né? A gente começou a priorizar realmente essa funcionalidade o tempo todo, essa produtividade o tempo todo, né? Hoje em dia, se você parar para pensar, parece até um pecado você tirar um tempo para você descansar, né? Quando você está ali relaxando, né? De repente você até escuta, né? Uma frase, poxa, mas não vai trabalhar hoje não? Tá descansando? Ô, vida boa, né? Parece como se fosse realmente um pecado você ter um tempo para você, né? Então, esse cansaço emocional, ele está vindo justamente desse desequilíbrio, né, nessa funcionalidade e esse pouco tempo para que as pessoas possam recarregar as baterias em todos os sentidos, tá? Descansar o corpo, descansar a mente e descansar as emoções, tá? Que é um ponto muito importante, né? Você descansar as emoções não quer dizer que você só vai fechar os olhos e né, ficar quieto, parado, não. É muito mais do que isso, né? Descansar as emoções é aquele momento que você vai tirar para você, para voltar a se conectar com você mesmo, sabe? E isso tem sido muito difícil hoje em Fala para dia. eles ali desse descanso que a Sim. pessoa tem que ter. Primordial, primordial, né? Ninguém consegue funcionar o tempo todo sem recarregar as baterias. A gente precisa disso, é inevitável. Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Não adianta a gente querer produzir o tempo todo, funcionar o tempo todo e buscar a perfeição o tempo todo, que isso é uma coisa que tem acontecido também, né? Sem que a gente se permita descansar, né?
E o descanso emocional, ele é justamente isso. É claro que nós muitas vezes vamos ter as nossas obrigações da vida adulta, não vamos poder, né, largar o trabalho. Ah, hoje eu vou sair mais cedo. Às vezes não dá, você tem as suas demandas, a vida adulta é isso, né? Mas não quer dizer que você não possa tirar pequenas pausas no seu dia a dia, sabe? Para você tomar um café numa cafeteria que você goste, para você estar em silêncio com você mesmo, ouvir as suas ideias, ouvir os seus pensamentos, fazer uma caminhada ao ar livre de meia hora que seja, né? Ler um livro, né? Desligar, né, um pouco as redes sociais, sair um pouco do celular e ler um livro, né? Isso é tão importante e tem sido difícil hoje em dia, né? As pessoas não se permitem mais a Eu isso. estou aqui ouvindo você falar e muito feliz porque você trouxe esse tema, porque é um assunto que eu abordo muito com os pais na hora da minha anamnese, sabe? Porque é a hora que eu identifico esse cansaço emocional. Sim. E aí, eu falo para as mães, tira um minuto, um pouquinho, um dia que seja. Nem que não seja para não fazer nada. Vai para o shopping. Estou sem dinheiro, vai para o shopping. Leva o da casquinha do sorvete e vai dar uma É voltinha. verdade. Porque relaxa muito. É verdade. Muito mesmo. A Volta gente recarregado, né? A precisa. pessoa volta Exato. recarregada. Precisamos Exato. disso. E assim, é difícil para os pais atípicos. No geral, é difícil para todo imagino. mundo, mas para os Para pais eles, atípicos, esse cansaço emocional, ele vem dobrado. Então, assim, o momento que eles estão sozinhos é um momento, é meu. Isso aconteceu comigo. Houve uma época que a minha filha era pequena, eu não estava trabalhando, ir à padaria era um diferencial enorme. E eu pensei, nossa, eu nunca pensei que ir à padaria fosse tão libertador. Era eu, comigo mesma, sabe? E olha que interessante, por mais que a gente perceba essa necessidade muitas vezes, ela costuma vir com uma certa culpa também, Sim, né? A gente fica sim. nesse conflito, né? Mas eu até ia falar isso lá no meu tema, mas já vou aproveitar que eu ouvi certa vez de um geneticista, e eu vou falar para os pais agora, viver um dia de cada vez. Ele virou para mim e falou, Lucilene, viva um dia de cada vez. Porque nós somos imediatista do futuro, Sim, né? Eu sei que todos os pais se preocupam com o futuro, mas o pai atípico, ele se preocupa em dobro, porque ele fica pensando assim, e se eu partir, com quem vai ficar o meu filho e como vai ficar o meu filho? Então, ele quer acelerar a vida o máximo que ele puder para ele dar autonomia, independência e ver esse filho caminhar sozinho, bem, para poder pensar assim, agora eu posso descansar em paz, sabe? sim. Então, essa coisa de acelerar, a mente fica muito mais acelerada. Os pais atípicos ficam cansados. Não estou dizendo que os outros não fiquem, todos ficam. Mas é um cansaço diário e constante, porque são pensamentos que ficam culminando na mente diariamente. Você dorme pensando, você acorda pensando. Você não tira um momento para você, porque você está centralizado em resolver problemas imediatos, sabe? Então, assim, viva um dia de cada vez. E tirem, sim, uma hora, um dia que seja. Eu falo para as mães voltarem a se cuidar, porque quando vem o diagnóstico, né, elas ficam totalmente voltadas para o filho e vira uma culpa fazer uma unha, vira uma culpa fazer o cabelo. E elas são cobradas por isso. Não pensem que não são, não. Como assim? A mãe de uma criança especial? Tem gente que fala, O que né? você tá Tá de fazendo no unha shopping? feita, tá com o cabelo e a Meu Deus do criança. céu. Nossa, calma, a isso aí, criança tá assistida. É isso. Quando uma pessoa percebe que não é só um cansaço comum, Olha, Eduardo, isso é bem difícil, tá? De perceber, na verdade. Muitas pessoas não percebem.
né? Muitas pessoas, claro, se percebem cansadas, mas acreditam que aquele é um cansaço natural, né, do dia a dia, né, da vida que a gente leva, né? Agora, eu citei aqui alguns indícios que são muito importantes, né, que são realmente aquele sinal para que você comece a identificar que alguma coisa tem errado, né? Alguma coisa tá errada com você. Não errada assim no sentido de você, como é que eu posso dizer, né? Ser uma pessoa fraca, tá? Ser uma pessoa que não consegue dar conta das suas atividades. E eu falo isso porque muitas pessoas se sentem assim, tá? Eu tenho muitos relatos no meu consultório de pessoas que chegam falando, mas eu não estou conseguindo, eu não sou capaz, né? E começam a fazer aquelas comparações e cada vez mais se colocando mesmo para baixo, e isso vai afetando de forma negativa as suas emoções. Então, assim, o que a gente começa a fazer, primeiramente, é validar as emoções dessa pessoa. Validar o que ela está sentindo. E depois começar a fazer com que ela entenda pelo que ela está passando. E ela não está sozinha naquilo. Todos estamos passando por essas situações, né? Todos somos afetados por isso. Todos somos seres humanos, né? Não tem diferença, né? Agora, é claro, a partir do momento que você começa a identificar que alguma coisa não está legal, né? Que você começa até mesmo a ter aquela sensação de não estão me reconhecendo mais. O que está acontecendo comigo? É importante que haja uma investigação, né? E aí, quando eu falo investigação em todos os níveis. Se você está sentindo um sintoma físico, uma dor de cabeça recorrente, né, uma alteração no seu sono, é importante que você busque um especialista, um médico, né, para observar e para ter essa certeza de que não existe uma causa real e orgânica daquele sintoma, né? Mas é claro, se você já fez, né, essa consulta, se você já fez os seus exames e você percebeu que não existe uma causa realmente que esteja justificando, muito provavelmente, né, são as suas emoções que vão estar sendo o estopim, né, para que você esteja começando a sentir até mesmo esses sintomas psicossomáticos, esses sintomas físicos, né? E aí, como lidar com isso, né? Essa é a grande questão, né? Nós temos escolhas sempre. Seria a hora de procurar ajuda profissional. A hora, se você percebe que você não está conseguindo lidar com isso sozinho, aí sim é a hora de buscar ajuda profissional, tá? É claro, a terapia, no caso, você buscar um psicólogo, não vai ser a única alternativa de se tratar um cansaço emocional, mas vai ser uma muito importante e que vai te trazer realmente essa oportunidade de você poder se enxergar, se olhar, tá? Da mesma maneira que é importante que nós tenhamos essas pausas no nosso dia a dia para a gente realmente se ouvir, né? Ouvir a nossa verdade, ouvir o nosso coração, ouvir o nosso eu interior, ajustar, né, a nossa mente, organizar as nossas ideias. A terapia é um espaço para isso. Ela vai te trazer esse direcionamento, né, para que você possa entender o que está acontecendo com você e, a partir daí, junto com o terapeuta, ir encontrando essa caminhada, essa trajetória, né, para você realmente aprender a melhorar, né, esses sintomas, aprender a encontrar uma forma mais saudável de lidar com a sua vida, né? Legal. Tá vendo aí, gente? Tem que se cuidar. A mente, eu vou dizer assim, não sei se foi uma besteira, a mente é o nosso computador, tá? Ele que toma conta de tudo, ela que toma conta de tudo aqui, ó. Geral. Se não tiver legal, Nada fica legal. nada fica bom, né? Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, nada no externo vai ficar bem. Então, o descanso é primordial, não é isso? É o que ela falou, pô, Exatamente. a idazinha na padaria descobriu que era a melhor coisa que ela estava fazendo naquela época, para aliviar, né? Então, às vezes é uma besteirinha, ir no shopping, só tomar um sorvetinho, entendeu? Isso aí você sai da Autocuidado, né? rotina, né? Sim. Você sai da rotina, daquela rotina, às vezes você está preso ali, né? O tempo todo. Vivenciando aquele E você dilema. tem que, às vezes, tem que, Tem peraí, que sair. tem que sair. Sim.
Quem gosta de tomar uma cervejota, toma sua cervejota, entendeu? Com Então, moderação, hein? com moderação, Sim, tá? sim. Mas toma. Doutora, obrigado, tá? Por nada. Show de bola, muito bom. Aí agora vamos... Doutora Lucilene Macedo. Né? Ih, sumiu aqui, peraí. Terapia ocupacional para pais que receberam o diagnóstico. Deve ser uma pedrada, viu? Eu tenho sobrinho na minha família, que inclusive é a mesma é Down. E, nossa senhora, fico difícil. imaginando, né? Tudo sim. bem, hoje em dia tá legal, tá vivendo, né? Sim. Mas, pô, para os pais deve ser uma pedrada, né? Não, é assim, ninguém espera um Claro. diagnóstico, né? Eu, por exemplo, não descobri durante a gestação, eu descobri quando ela nasceu. Então, para mim foi um susto. Eu estava no 4º período de terapia ocupacional. Vivenciei uma gestação muito saudável, boa, fui acolhida na faculdade. Foi um momento feliz para a minha vida. Não que o nascimento da minha filha não tenha sido, foi. Só que foi com susto. Porque geralmente o diagnóstico vem como uma bomba na sua cabeça. Ninguém te prepara para te dar a notícia, né? Eu, por exemplo, precisei da cardiologista. Ela foi ao hospital e ela realizou exames na minha filha. E quando ela foi no quarto, eu estava sozinha, eu e minha filha, e ela disse assim: olha, não se preocupe, ela só tem umas cavidades no coração, que se chama sopro. Daqui a 6 meses vão se fechar. O que me preocupa é que ela tem características da síndrome de Down. Como assim? Como eu não percebi isso? Eu olhei para ela, olhei para... E ela disse, eu disse algumas características. Eu fiquei pensando, se ela como cardiologista falou que preocupa ela, imagina eu como mãe que nem sabia, né? Na hora minha pressão subiu, ela foi embora e eu fiquei sozinha. Foi quando entrou a enfermeira e, para piorar tudo, ela disse assim: olha para sua filha, vê se ela parece com Down, ela nem tem orelha de Spock. Eu falei, Meu ué, Deus do céu. foi desse jeito Como que é eu que uma recebi mãe o lida com diagnóstico. isso, né? Pensa. Difícil, né? Então, assim, eu estava no 4º período da faculdade, dei continuidade à faculdade. Isabela hoje, graças a Deus, tem independência, tem autonomia e eu estou trabalhando para isso porque eu sou uma mãe. E a preocupação da mãe é que quando eu partir, a minha filha esteja bem, né? Para que ela não precise tanto de outras pessoas. E que essa é a verdadeira preocupação quando vem o diagnóstico. Meu Deus. Bom, o que é terapia ocupacional, você já falou bastante. Então, a E terapia... por que o neuropediatra encaminha? Então, eu vou voltar só na terapia ocupacional para autismo. Vai. A terapia ocupacional, ela ajuda a criança a desenvolver habilidades para realizar atividades do dia a dia. Brincar, Pode falar olhando para eles mesmo. se comunicar, é a interação social, a realizar atividades da vida diária, escovar dentes, tomar banho, comer, Só fala no microfone. tomar banho, se vestir, comer. Elas precisam de desenvolver essas habilidades. Então, a terapia ocupacional dá esse suporte. O neuropediatra, por que ele encaminha para a terapia ocupacional? Porque ele identifica essa necessidade. Essa criança precisa se desenvolver, ela precisa de adquirir habilidades. Eu vou, então, encaminhar para a terapia ocupacional. O que tem acontecido? O neuropediatra não explica isso. E aí, entrega o encaminhamento, a mãe vem para o meu consultório, sem saber o que faz uma terapeuta ocupacional.
E ainda me pergunta, para que a minha filha, aos 4 anos, vai precisar de uma psicóloga? Então, assim, é a hora que eu faço o acolhimento, porque eu já tive do outro lado nessa época, e eu sei como é desesperador você não saber o que você vai ofertar para sua filha. Então, eu até falo com as mães hoje em dia, pergunte. Não tenha medo, porque os pais eles chegam assustados no consultório do neuropediatra. E às vezes eles ficam travados, porque eles, no fundo, não querem o diagnóstico. Né? Alguns já estão cansados e eles até falam, eu quero logo saber o que ele tem para eu poder tratar. Eu falo, nossa, ótimo, maravilhoso isso, porque é o caminho. Então, assim, o neuropediatra encaminha a terapia ocupacional porque ele identifica que essa criança precisa se desenvolver e, para isso, precisa adquirir habilidades que ela ainda não tem. É. Talvez você tenha uma experiência, né? Que aí Sim, já é um meio caminho andado. verdade. Recebi o diagnóstico de TEA. E agora? O que eu faço? Então, recebi o diagnóstico. Calma. Primeira coisa. Primeira coisa. Eu sei que é difícil, né? O outro falar assim, tá, calma, mas eu tô em casa com uma criança sem saber o que fazer. E aí veio o diagnóstico e não foi explicado nada. E eu tenho um monte de terapias para fazer, né? Coisas novas, nomes novos, especialidades novas. E eu tenho um filho que nunca fez isso, o outro faz. Ou então eu vi o filho da vizinha fazer a mesma coisa. Dá um desespero. Então, assim, primeira coisa, calma. Calma, porque tem muitas informações na internet, né? Então, não fica desesperado procurando muitas coisas, porque às vezes se torna mais desesperador. Então, assim, cada caso é um caso. Cada criança é um ser, é uma criança. Não quer dizer que o autista, filho do vizinho, vai ser igual ao meu filho, porque o meu filho é único. Não vai ter as mesmas características. Eles têm algumas coisas em comum, porque senão não caracterizaria o autismo. Porém, não são todas que estão listadas que ele vai ter. Então, espera, procura um profissional qualificado. É buscar as informações adequadas, né? Com os profissionais adequados. Vai ao neuropediatra, ele vai indicar as terapias, os terapeutas, psicólogo, TO, fono, vão explicar o porquê que foi indicado, encaminhado essa especialidade e qual é o caminho. É isso. E esse tratamento multidisciplinar, né, é o ideal mesmo, é fundamental. É fundamental. Realmente. Nesse primeiro momento, é fundamental. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso da fono. E em determinado momento preciso da psicopedagogia. Né? E todos caminhando juntos, falando a mesma língua. Eu acho que essa pergunta aqui você meio que já respondeu, né? Por que muitos pais se sentem perdidos após o encaminhamento? Eles porque ficam perdidos. Não explicam, né? Exatamente, não explicam e eles têm assim, muitas informações. E aí eles precisam selecionar, serem seletivos, não se desesperarem e procurarem profissionais qualificados, especializados, que possam tirar as dúvidas e fazer o encaminhamento correto. E se eu puder fazer Sim, uma claro. observação, eu acho que você estava comentando sobre a questão da necessidade desses pais terem esse momento de autocuidado, Sim. né? De voltarem a olhar para si. Exatamente. Né? Então, eu imagino que muitos pais, realmente, eles passem muito tempo focados somente no tratamento da criança. Mas, de repente, nesse momento, né, se esses pais observam que
tá pesado demais, tá difícil Uhum. demais, né? É Exato. importante que eles busquem o tratamento para Exato. eles mesmos, né? É, A terapia para que eles possam lidar com essas emoções sim, que estão rodeando, né? Tudo que eles estão vivenciando, exato. Eu né? costumo encaminhar Sim, as mães, principalmente, para a psicologia, porque elas precisam desse suporte. Porque, assim, geralmente os homens trabalham. Não que eles não sintam, eles não demonstram por quê? Porque o homem tem essa coisa de ser o esteio da família, eu não posso chorar, eu não posso me desestabilizar, porque eu preciso dar esse suporte para minha esposa nesse momento e para o meu filho. Então eles ficam mais calados. A mulher não, a mulher ela entra em desespero, ela abraça essa criança e fica com essa criança como se ela fosse a única na família. E aí eu converso com a mãe. Calma, por que que ele está dormindo com você? Ele tem convulsão? Ele não precisa dormir com você, né? E aí o que que essa mãe faz às vezes, né? Tira o pai da cama e a criança fica com ela na cama, sem necessidade, porque a criança não tem uma comorbidade que vá precisar dela ficar ali durante o sono olhando para aquela criança. Mas ela entra nesse desespero e ela se volta para essa criança e ela esquece até dela mesma. É quando ela para de se cuidar, que ela não se olha. E é quando vem esse cansaço que ela disse, emocional. Porque ela tem uma criança, ela tem um marido, ela tem uma casa, ela tem ela mesma para administrar. Então são muitas coisas para ela administrar e mais as coisas novas, que ela nem sequer tinha conhecimento. As terapias que ela vai, às vezes, 3 vezes na semana. E às vezes nem todas são no mesmo lugar. Entendeu? E o pai vai para o trabalho, né? É o que a Exato, gente estava querendo ou e não, falando eles da válvula de trazem, escape, exato, também, né? Porque exatamente. é um outro ambiente, é Uhum, tudo diferente. Ela fica no mesmo ambiente, exato. né? No mesmo, né? Eu não É, vou generalizar essa parte, porque assim, eu tenho muitos pais que se preocupam nesse sentido. Às vezes eles conseguem uma flexibilização no trabalho, não são todos, mas alguns. E eles acabam dando esse suporte de revezar, sabe? De ter esse entendimento de que ela também precisa. E aí acontece isso. No consultório eu vejo Ainda bem, né? acontecer. Sim. Qual é o papel da orientação familiar? Então, essa orientação é importante que o terapeuta, né, dê a orientação para essa família. Eu atendi uma criança, o que que eu estou fazendo com essa criança? O que que ela pode fazer em casa para dar continuidade a esse tratamento? Porque a criança, ela fica comigo, às vezes, 1 dia ou 2 na semana. Ela está em casa muito mais tempo. Então, eu sempre peço aos pais para darem continuidade. Aí eu sempre falo, faça isso, faça aquilo. Eu passo algumas coisas, indico algumas coisas para que eles possam fazer. Essa orientação é importante para que a gente possa caminhar juntos. Quando eu identifico alguma coisa que está também atrapalhando, eu converso com a mãe. Excesso de tela, por favor, excesso de tela está trazendo muita ansiedade para as crianças. demais. Se eu até falo para ela, se você reparar, o seu filho ele não está assistindo um programa inteiro, ele está passando. Ele não está assistindo. E aquilo traz o quê? Mais agitação para a mente dele. Eu já tenho uma criança hiperativa, com excesso de estímulos visuais, ele fica na tela, quando ele sai pior. E se isso é próximo ao sono, meu filho tem um sono agitado. Tá, o que que ele faz antes de dormir? Ele fica na tela. Isso fica reverberando a mente da criança a noite toda. Mas ele dorme. Como ele dorme? O sono dele é agitado. Ele rola pela cama, ele senta, ele levanta, ele acorda na madrugada. Porque tudo que ele estava assistindo antes ainda está reverberando na mente dele. Aí no dia seguinte ele não tem um dia produtivo, ele não teve um sono reparador. Não sei se acontece contigo quando você está muito cansado, a sua mente não descansa, você deita, mas a mente ainda está ali, trabalhando. Só que no dia seguinte você está quebrado, né? A criança não, ela está pulando
fazendo tudo dobrado. É Mas desse aí, no jeito. caso, isso começa a aparecer com uma mudança no comportamento, né? Exato. As No crianças ficam mais comportamento. irritadas, né? Exato. Menos tolerantes a Uhum. frustrações, né? Exatamente. Então, assim, isso tudo é dito na orientação. É, Caminhar todos juntos. Pais, terapeutas, neuro. É um atendimento multidisciplinar, mas em conjunto com a família. E é difícil, né? Porque eu fico pensando assim, lidar com tudo isso, mas vivendo a vida cotidiana, que também já exige, Sim. né, todas essas Uhum. demandas que a gente vem falando, né? De repente a mãe também com as questões do trabalho, né? As demandas do trabalho, Uhum. demandas profissionais, financeiras, muitas vezes, né? Tendo que se manter ali para ter realmente o Sim. retorno financeiro, para poder lidar até com as terapias, né? Poder ter tem essa questão tudo isso financeira. é bem difícil. E às vezes não é por falta de entendimento da necessidade. Eu sei que hoje em dia, isso é um tema que eu acho importante falar, comentar, as pessoas muitas vezes percebem a necessidade de fazer o tratamento, seja ele qual for, tá? Com a terapia ocupacional, com a terapia propriamente dita, mas elas não têm recursos. A verdade é essa. Hoje em dia, ainda não há uma facilidade tão grande, né, para que as pessoas tenham acesso a essas terapias, a esses tratamentos, Sim. né? E às vezes os pais escolhem, por Sim, exemplo, tem que né? escolher. Tem TO 3 vezes na semana, mas ela tem que fazer psico, tem que fazer fono e psicopedagogia. Não, vamos reduzir TO, não vamos fazer 3, vamos fazer uma. Que assim ela abrange todas as terapias, mas tudo minimamente. É um outro tema. qual é o. Com certeza, um tema bem Podemos importante. fazer mais um, não tem problema. Qual o maior erro após o diagnóstico? Eu acho até que já está sendo dito, que é o quê? É deixar tudo para que a terapia dê conta. E não é só a terapia. É um conjunto. São os pais, o neuro, é levar para o lazer, colocar num esporte, deixar essa criança viver. Porque também tem pais que tá na terapeuta ocupacional Lucilene, mas está na terapeuta ocupacional Patrícia lá do outro lado sabe? Por quê? Porque é o imediatismo. Quanto mais Que é o coisa, resultado, né? mais coisa, sabe? Só que eu vou trabalhar de um jeito, ela vai trabalhar de outro, mas eles não querem saber. Vamos fazer o máximo de terapias possíveis. E não há essa necessidade toda. Por quê? Porque coloca no esporte. Levar na pracinha. Levar na praia sensorial. É muito bom, eu falo para eles. Esporte Sabe? ajuda pra caramba, né? Muito, muito. Então é um conjunto de coisas. É isso. Eu acho que eles têm que fazer algo, né? Eles têm que ter alguma coisa para se dedicar para, né? Que eu acho que ajuda Ajuda. a desenvolver, né? Uhum. Obviamente os tratamentos também, claro, fazem Sim. tudo, é um É um conjunto, né? conjunto de coisas. De coisas. Então, acho que, mas eu acho que o esporte O esporte é deve muito bom. ajudar. É muito bom. Trabalha regras, limites, Isso, né? isso. A parte do esquema corporal. Traz essa consciência corporal para essa criança. É muito bom. Mas infelizmente também no nosso país o problema financeiro Uhum. É atrapalha verdade. um bocado, né? É. Porque nem todo mundo pode fazer como tem que ser feito, Sim. né? Uhum. Aí vai fazer só uma terapia ou vai fazer só, isso aqui acho que já dá, isso aqui. É o É suficiente. verdade. E o esporte ainda consegue, tem vários lugares que você consegue até grátis, né? Mas nós temos um problema também de locomoção. Às vezes esse que é o grátis, né, é um pouco distante da residência, vamos dizer, lá do Joãozinho. E aí a mãe não tem essa disponibilidade financeira para levar nesse outro bairro, sabe? Isso eu ouço de algumas mães. Tem, mas não tem como levar, porque não tem às vezes só aquele filho, né? Tem isso também. Nossa, são várias coisas, né? Meu Deus do céu. Complexo. Não é mole, não. Uhum.
E qual seria a mensagem que você deixa para esses pais que estão começando essa jornada, que é longa, né? Acredito Sim, eu, acho que sim. é olhar para o seu filho como único. Ele não se resume em um diagnóstico. Ele é um ser humano. Ele depende de você, ele depende de estímulos para se desenvolver. Procurar bons profissionais, mas também desenvolver em casa tudo aquilo que o profissional orientar. E aquela frase que para mim foi um bálsamo: um dia de cada vez. Um dia de cada vez e sempre. Eu acho que essa frase serve para muita coisa, né? Com Sim. A certeza. vida em geral, né? É um dia de Um cada dia de vez. cada Principalmente hoje em vez. dia, você tem que pensar isso, porque nós vivemos numa correria louca, né? Isso É aqui verdade. ajuda pra caramba, mas Nossa, vou te contar, também atrapalha um bocado, hein? Olha, esse geneticista, quando ele falou isso, acho que ele não imagina o bem que ele estava me fazendo. Porque eu estava numa... As pessoas, elas te cobram muito. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha filha tinha 2 aninhos. E aí alguém falou para mim: meu Deus, e quando ela fica mocinha? Eu me desesperei. Eu falei: meu Deus, e quando ela fica mocinha? Aí o geneticista virou para mim e falou: Lucilene, olha para ela. Por que você está preocupada de quando ela ficar mocinha? Eu falei: é mesmo, por que eu vou ficar preocupada numa coisa que vai demorar? Tem que viver hoje, agora. O que ela precisa agora? Então eu costumo falar com as mães: vamos trabalhar com o que a gente tem nas mãos hoje. E é Que é o exatamente que eu assim faço. que a gente vive, né? Muitas vezes. Exato. Nós ficamos tão presos a essa questão do futuro, né? Como que eu vou resolver isso? O que mais tem para resolver? Que a gente não consegue estar presente no presente. E daí Exatamente. vem, né, toda essa ansiedade, essa avalanche de Sim. ansiedade que as pessoas estão vivendo hoje em dia, né? Quando você vive o presente agora trabalhando com o que você tem nas mãos, o futuro chega Sim. e ele chega de uma forma que você olha: nossa, eu me preocupei à toa. Muitas das Hoje a minha vezes, filha está sim. mocinha e ela dá conta de tudo sozinha. Eu falei: É. gente, se eu me desesperasse e me desse um infarto, Quanto um tempo você ia se AVC, preocupar, hein? Quanto tempo você ia ficar se preocupando? isso. Quantos Eu falei: anos você ia se nossa, preocupar? Então, assim, eu falo com as mães: viva um dia de cada vez É. e sempre, porque quando o futuro chegar, ele vai estar bem preparado. Exatamente. Aí você está mais bem preparada, Sim. a criança está bem mais Sim, preparada. exato. Né? Não adianta você ficar pensando lá na frente. Que nem na chegou. maioria das Anos-luz. vezes, os problemas, eles só estão na nossa cabeça. Na nossa cabeça, os problemas são muito maiores. Lá fora, eles não existem. Né? Na Isso realidade, mesmo. eles não existem. Eu tinha Isso muito mesmo. isso, sabe? A coisa vai acontecer semana que vem. Eu já estava aqui. Daqui a 10 dias. Eu já estava aqui Ansiedade. pensando naquilo lá. Hoje em dia, não sei se é já a experiência de vida que a gente vai. Sim. Aí eu falei, eu nem sabia. Meu marido até uma vez me contou uma Quero piada nem sobre a saber. ansiedade, que ele falou que umas pessoas iam para um evento, aí o ansioso se arrumou, e aí ele falou assim: eu vou logo para poder garantir o meu lugar. E quando chegou lá, e a pessoa da recepção falou com ele: o senhor também é ansioso? Pode entrar porque já está todo mundo aí. Mas é sobre isso, né? Mas é uma coisa pessoa. interessante, né? Voltando à questão do cansaço, que eu acho que é um tema geral, né? O Sim. cansaço emocional, já que a gente está falando, né? Das mães É, atípicas, tudo isso. Um ponto importante é que a nossa mente, ela, quanto mais sobrecarregada ela estiver, né? Por conta de todas essas demandas, todas as preocupações, obrigações, menos equilíbrio emocional você vai conseguir manter, né? Sim. Essa sobrecarga, né, externa, ela vai trazer, de certa forma, menos facilidade para que você consiga se equilibrar internamente, Sim. né? Por isso que é tão importante a questão de descansar, de ter pausas para sua mente. Fala para eles. Justamente ter essas pausas para que você realmente possa recarregar sua bateria emocional. É verdade. Aquele momento em que você vai conseguir parar, colocar suas ideias no lugar, se ouvir,
né? E até mesmo planejar mudanças de rota, se você puder, se você quiser, né? Poxa, não quero mais lidar com isso, está pesado demais. Eu entendi que eu preciso mudar de emprego, eu entendi que eu preciso fazer mudanças na minha vida para viver de acordo com o que eu quero, com o que eu sou hoje em dia. Ok, mas você só vai conseguir ter esse autoconhecimento a partir do momento que você se permitir parar e se ouvir. Se você não tem esse tempo para parar e se ouvir, você vai ficar sendo levado por essa avalanche de pensamentos e obrigações, e tudo isso vai fazer com que cada vez mais você se sinta cansado emocionalmente, né? Se você o tempo todo estiver vivendo externamente, é como se você fosse, como se você estivesse anulando, né, a sua voz interior. E é claro, né, que uma hora isso vai, essa conta Verdade. vai chegar, né? Isso vai trazer um problema, né? E às vezes, né, as pessoas não, algumas pessoas procuram estímulos errados, né? Errado, Eu trabalhei em justamente. uma clínica psiquiátrica, para adictos também, Uhum. e isso acontece. Muito, Isso muito. acontece muito, A questão né? do álcool, né, do abuso do Uhum, álcool, sim. que hoje em dia é visto, né, o abuso do álcool, na verdade, é você tomar a cervejinha, Uhum, não tem problema nenhum, mas contanto que exista um equilíbrio e um sentido, e uma consciência naquilo que você está fazendo, né? Você sair, tomar sua cerveja, conversar com seus amigos, relaxar, bater um papo, é ótimo, é maravilhoso. Mas quando isso começa a entrar num desequilíbrio, né, que você precisa daquela cervejinha toda sexta-feira, uhum, daqui a pouco você está indo no sábado também, daqui a pouco você está vendo que você falou, hoje eu não vou beber, e aí quando você vê, você já está bebendo aquela cerveja de novo, né? A coisa começa a ficar cada vez mais, né, fora do controle, por assim dizer. Você começa a perder um pouco desse controle. Aí sim é hora de questionar. Será que isso está sendo realmente uma válvula de escape saudável para mim? Ou será que eu não estou querendo só me anestesiar naquele momento para não ter que lidar com coisas que eu realmente preciso resolver dentro de mim, sabe? Por isso é um tema muito importante, sim. né? É a fuga do cansaço, né? Uhum, Cada um escolhe o seu. É bom a pessoa ter isso, mas também é muito perigoso, né? Então, Exatamente. exato. você tem que ter um meio termo aí Uhum, para. É importante você fazer, mas também você tem que ter um meio termo, é a senão Eu hora de costumo ter o procurar. dizer, cuidado. eu costumo dizer assim que todo mundo se conhece, sabe? Todo mundo sabe, né, aonde dói, todo mundo sabe o que que acontece dentro de si, né? Às vezes a gente não quer ouvir. Às vezes a gente não quer lidar com aquilo, ou até mesmo não está preparado ou não sabe lidar com aquilo naquele momento, né? E aí, nesse momento, existe essa tendência a recorrer, né, a esses descansos externos, a Uhum, essa fuga, para anestesiar aquilo que você não está preparado para lidar naquele exatamente. momento. E aí é que vem, claro, a busca pela ajuda, né? Que muitas vezes vai te trazer, né, vai te direcionar para que você possa realmente resolver isso com mais facilidade, né? É isso. Bom, gente, a gente está chegando ao final. Vou pedir que cada uma fale mais um pouquinho sobre o tema de vocês, sobre o trabalho de vocês, até aí as redes sociais, né? Se vocês quiserem falar, por favor, tá? Eu acho que assim, o recado que eu vim trazer hoje, né, é justamente esse. É essa importância da gente desacelerar, sabe? Da gente não se deixar levar por essa correria, né, desse mundo louco que a gente tem que tá o tempo todo produzindo e fazendo tudo para, né, para ter um retorno, né? Essa busca de um retorno, essa busca o tempo todo. A gente está, quando a gente consegue conquistar uma coisa aqui, a gente já está pensando no que a gente vai querer conquistar lá na frente, entendeu? Então, isso engole a gente.
Na verdade, estamos vivendo uma época que ela é muito boa, no sentido de termos acesso a muito mais informações, e isso ajuda bastante, tá? Mas isso também faz com que a gente queira muito mais o tempo todo. E esse querer, ele pode se tornar prejudicial se a gente não entender que realmente nós só temos o hoje para viver. Nós somos seres humanos. Né? Nós nunca vamos conseguir ser uma máquina que dá conta de tudo o tempo todo, perfeitamente. Essa busca pela perfeição, ela adoece demais, né? Então, eu acho que o principal é isso, é conseguirmos enxergar a nossa realidade humana e buscar esses momentos de conexão com o nosso eu interior, porque tudo parte daí. A verdade é essa. Tudo vai partir do que a gente tem aqui dentro, do que a gente sente, do que a gente é. Se nós não vivermos de acordo com a nossa verdade interior, com certeza, né, o nosso corpo vai gritar, a nossa mente vai gritar em algum momento. Né? Então, realmente é muito importante que a gente consiga perceber isso. Como eu falei, eu acho que todos nós nos conhecemos, né, de certa maneira. A gente se conhece, a gente sabe quando não está legal, a gente sabe quando a gente não está feliz. Né? Então, é se olhar, é se permitir se olhar. Né? Parar e realmente se questionar muitas vezes se é essa vida que você quer viver. E se não, não tem problema. Se você entende que hoje em dia você não é mais aquela versão, né, de antigamente que queria conquistar as coisas que você conquistou. De repente você chegou naquele trabalho que você fala, gente, mas como é que eu estou infeliz se eu quis a vida toda trabalhar aqui? Como é que eu não me sinto feliz? Para e pensa. Será que isso te faz feliz hoje? Será que você não mudou, né, as suas vontades, né, a sua ideia de felicidade? E tudo bem se mudou, sabe? Nós podemos fazer mudanças de rota, não tem problema nenhum. É claro que, assim, muitas pessoas, creio eu, não vão conseguir, né, fazer essa guinada de vida, né, de uma hora para outra, né? Mas vão conseguir fazer pequenas mudanças no seu estilo de vida, na sua forma de enxergar a vida, que vão ajudar muito, né? Para que elas se sintam mais satisfeitas com elas mesmas e com o que elas têm, com o que elas querem ser, né? Com a pessoa que elas querem ser. Muito obrigado. Rede social, qual é? Então, a principal é o Instagram, né? @psigiselevmariano. Por essa, né, eu acho que vocês já encontram bastante conteúdo lá. Eu costumo colocar bastante conteúdo referente à saúde mental como um todo. Né, e eu acho que fiquem à vontade para pesquisar. Né, se quiserem mais informações, meus contatos estão todos por lá. Tá? Fico aguardando perguntas, né? Questionamentos, né? Debates. Né? A gente está aqui para isso. Obrigado, doutora. Vamos lá, doutora Lucilene. Então, para os pais que tiveram diagnóstico recentemente de TEA, calma, procure o profissional adequado, especializado, tente manter a calma. Se precisarem de ajuda, orientações, Lucilene Macedo TO é o meu Instagram. Mas fiquem à vontade aí para procurar outros profissionais também, né? O importante é que procurem e saibam que vocês não estão sozinhos nessa jornada. E viva um dia de cada vez. E vivam um dia de cada vez. É isso aí, minha gente. Acho que valeu a pena, né? Muito obrigado às duas, tá? Foi excelente, tá? Muito bom mesmo. Espero que a gente faça mais, que eu acredito que foi bem esclarecedor para as pessoas. E é isso. Minha gente, obrigado mais uma vez. Já estamos chegando no programa 60 e olha só. Tá bom? Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Logo, logo teremos mais. Tchau.